fiquei pensando, porque há um grande ponto de interrogação quando a gente luta, batalha, se esforça e algumas vezes as coisas não dão certo. As coisas não andam, não funcionam. Muitas das vezes o que mais eu ouço é que quando há alguns desvios de comportamentos, a gente fica procurando tentar descobrir o que é o causador. E muitas das vezes a gente acha o causador no diabo, outras vezes a gente acha que o causador somos nós, ou da nossa geração. Eu acho que você já ouviu falar sobre maldição hereditária. Por esses anos que eu vivo no Evangelho, eu cheguei a um ponto também de acreditar que existia maldição hereditária, que existe maldição hereditária, enfim. E muitas vezes são esses os nossos interfúgios para tentar esclarecer algumas coisas das nossas vidas, alguns fracassos nossos, algumas coisas que não deram certo, algum comportamento que não é apropriado, alguns vícios. A gente busca nesse conceito de maldição, para tentar, de alguma forma, consolar, ou confortar, ou aquietar o nosso coração. E esse assunto é um assunto muito sério, muito importante para você aprender. Jeremias, ele vai profetizar e vai dizer assim, que naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e aos dentes dos filhos que ficam embotados, amarelo, estragados. Jeremias, nessa frase, nesse versículo, está dizendo que há uma crendice no meio do povo de Israel, que os pais pecavam, erravam, e os filhos que pagavam o preço, e os filhos que eram prejudicados. Então Jeremias diz, naqueles dias, e a profecia de Jeremias, ela está baseada na transformação de um lamento para um júbilo, numa situação lamentável para uma situação feliz. Então Jeremias está remetendo isso para um tempo futuro, aonde Israel seria restaurado, o Messias estaria, e o povo deixaria de acreditar que os pais pecam e os filhos que pagam o preço. E Israel, os judeus, tinham esse pensamento. Você vai lembrar quando os discípulos de Jesus apresentam o cego de nascença, e a primeira coisa que os discípulos falam para Jesus é justamente isso: ele pecou, ou seus pais pecaram, e é por isso que ele está cego, nasceu cego. Porque os judeus acreditavam que os nossos erros transmitem de certa forma aos nossos filhos, ou aquilo que nós hoje vivemos são resquícios dos nossos pais. E
não é bem verdade isso. É claro que em toda a nossa história como ser humano, nós carregamos vestígios das nossas histórias. Não existe ser humano sem história. É por isso que nós somos formados biopsicossocial. Nós não existíamos sem história, sem nos envolvermos, sem termos parte, ou a história dos nossos pais fazendo parte da nossa história. Não existe, não tem como. O ser humano ele traz em si a história dos seus antepassados. Mas isso é para quem não tem Cristo, não tem Jesus. Quem não tem Jesus na vida está debaixo do pecado, está debaixo da desobediência. E desobediência não é e nunca foi maldição. Desobediência é condição do ser humano em escolher, em obedecer ou desobedecer. Só que nesta escolha, nessa minha decisão de obedecer ou não obedecer, acarreta algumas consequências. Porque tudo que eu faço envolve o outro. Toda a minha vida, todo o meu trajeto, o meu comportamento, toda a minha existência vai sempre esbarrar no outro. Então, se tudo que eu faço, tudo que eu sou, esbarra no outro, é lógico que os meus erros, a minha desobediência, também vai acarretar um no outro. Isso é comportamento. Deus não fez o homem para amaldiçoar. Deus não amaldiçoou o ser humano. Deus não amaldiçoou o ser humano. O ser humano decidiu, escolheu, lá no Éden, lá no Adão, ele escolheu em obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Foi uma escolha do homem. E a partir do momento que ele escolhe, tem as suas consequências. Porque na obediência, em servir a Deus, sempre haverá bênçãos de Deus para a nossa vida. Não dá para olhar para Deus e ver Deus como um Deus que amaldiçoa. Porque Deus não amaldiçoou a espécie humana. Deus não amaldiçoou a sua criação. A criação que buscou os seus próprios interesses em se distanciar de Deus e viver os seus próprios deleites. E eu vivendo os meus próprios deleites, vivendo a minha própria vontade, lógico que sem Deus eu não vou agradar a Deus. E se eu não agrado a Deus, lógico, eu acarreto consequências desastrosas na minha vida. E isso, irmãos, vai perpetuar. Porque se eu tenho um comportamento ruim, automaticamente quem é que se espelha em mim? Os meus filhos. Os meus filhos se espelham em mim. Mas isso aqui não é regra. Isso aqui não é regra. Porque maldição, ela tem tudo a ver, o conceito de maldição tem tudo a ver com desejos maus, ruins, de pessoas que proferem palavras contra a outra. Então, ou seja, para que uma maldição tenha efeito na minha vida, primeiro, ela tem que ser dita por pessoa que quer o meu mal. E se a pessoa que está dizendo, buscando, falando sobre mim, uma palavra, um dizer bem popular, uma palavra de praga, automaticamente essa pessoa que está praguejando, ela está amaldiçoada, porque o coração dela já está com maldade e com as coisas ruins.
Agora, se isso vai surtir efeito em mim, sou eu que decido. Sou eu que decido. Quando Tiago vai dizer que há poder na língua para bem dizer e mal dizer, Tiago justamente está dizendo isso. É você que escolhe se você quer ficar debaixo de uma palavra ruim, de um desejo ruim de alguém que é amaldiçoado, ou você quer viver o que Deus tem para a tua vida. É nós que escolhemos. E é por isso que uma boa parte do povo de Deus está preso, acorrentados, sem conseguir ir adiante, sem conseguir ter forças para romper um ciclo dentro do conceito familiar, porque acredita em coisas lançadas para a sua vida que não são coisas de Deus, mas sim de homens. A vida para. Porque maldição tem tudo a ver com desejo, tem tudo a ver, irmãos, com sentimento. Deus sempre desejou as coisas boas para o homem. Como é que Deus, desejando coisas boas, vai amaldiçoar a sua criação? Não tem lógica. Não existe em Deus maldição. Maldição são ditas pelas pessoas. Maldição são conceitos, são comportamentos, são crendices que eu trago para dentro de mim, incorporo em minha vida, trago dentro do meu ser e começo a viver essas coisas. E tem pessoas que vão viver as coisas do pai, da mãe, dos antepassados, porque ela acreditou nisso. Porque ela está acreditando. Ela está dando autoridade para essas coisas, para essas palavras, para esses sentimentos. Ela está dando autoridade para isso. O texto ele vai nos formular justamente essa questão. Os pais com uva verde, seus filhos que pagam o preço. Você está pagando o preço de erros? Você vem à casa de Deus, você adora o Senhor, você busca o Senhor, mas você se sente ainda amarrado no passado, nas coisas familiares, acreditando que talvez as coisas não dão certo, porque não deram certo com A e com B, não vai dar certo com você. É uma grande mentira, porque Deus não tem isso. Deus não tem isso para mim e para você. Eu estava meditando, irmãos, e na Bíblia contém algumas palavras em hebraico e em grego sobre maldição. Eu não vou falar muitas palavras, mas tem 3 palavras que me chamou a atenção. Tem 3 palavras que me trouxe um olhar mais peculiar. A primeira palavra que a Bíblia nos diz em hebraico se chama Alá. Alá com H no final. Alá. Ela apresenta 35 vezes no Velho Testamento. E esta palavra, quando ela é apresentada no Velho Testamento, ela descreve uma maldição com origem na quebra da aliança com Deus. Ou seja, Israel tinha uma aliança com Deus e todas as vezes que Israel quebrava a aliança com Deus, eles viviam debaixo de desejos ruins, de palavras ruins. Ou seja, não é que Deus o amaldiçoou, é que eles passaram a quebrar a aliança com Deus, distanciar de Deus e começaram a viver os seus próprios caminhos. E vivendo os seus próprios caminhos sem Deus, não tem como dar certo, não tem como prosperar, não tem como viver livre, porque o pecado tem força no homem sem Deus. E o que é o pecado? É tudo aquilo que me faz errar o alvo. E qual é o meu alvo? O meu alvo é Cristo Jesus,
meu alvo é Deus, e tudo aquilo que me desvia de Deus, me desvia de Cristo Jesus, não tem como dar certo. Não tem como prosperar, porque eu sempre vou estar fazendo coisas ruins, porque a tendência do homem é fazer coisas ruins. E se eu faço coisas ruins, não tem como a minha família, os meus filhos, os meus netos serem abençoados. Porque eles vão, não é porque o que eu estou fazendo vai alcançar eles, é porque uma grande probabilidade é que eles sigam os meus caminhos. Você já viu? Eu tenho certeza que você já viu isso. Uma pessoa que está no mundo das drogas, um pai, de repente o filho vai para o mesmo caminho. Uma pessoa que bebe desenfreadamente, daqui a pouco os filhos, os netos estão no mesmo caminho. Por quê? Por que estão seguindo o mesmo caminho? Porque aquilo os chamou. O que eu estou fazendo vai atraí-los. Eu disse uma vez aqui que nós temos uma força muito grande na nossa vida que se chama contágio. O que eu faço contagia. E tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é ruim, de uma certa forma, aparentemente, parece ser bom. Parece ser bom. Beber me faz ficar feliz, sorridente, me dá ânimo, me dá vontade, me dá mais ímpeto na minha vida. Aí a pessoa vai beber. Aí a pessoa vai fazer outras coisas. A pessoa vai roubar porque, meu pai ele vai lá e rouba. Fulano rouba, ciclano rouba. Furta. Porque isso vai atraindo. Então não é que os meus filhos, os meus netos serão alcançados pelos meus erros. É que uma boa probabilidade é que tudo que eu estou fazendo vai atraí-los para o mesmo caminho. Porque eu sou um grande exemplo para muitas pessoas. Você já pensou assim? Que tem muitas pessoas olhando para você? Que são os seus filhos, quem tem netos são os seus netos, bisnetos, são os seus familiares. Porque o meu tio é assim, e a tendência da família do meu pai é assim. A tendência da família do meu pai, sabe qual é? Espancar mulheres. Meu pai vivia batendo na minha mãe quando a gente era pequeno. Não era para mim ser um agressor? Não era para mim estar agredindo? E por que isso não teve efeito em mim? Porque quando eu coloquei Cristo na minha vida, irmãos, não tem como isso ter efeito em mim. Porque eu entendi que a palavra de Jesus me liberta de tudo que foi comportamento ruim dentro de mim. Aí a gente começa a mudar, a trabalhar os nossos conceitos, a levar a nossa vida para Deus. Porque se eu não entendo isso, eu hoje era para ser um agressor mesmo dentro da igreja. Mesmo aqui em cima do púlpito, como tem muitos pastores, muitas pessoas que estão na igreja, servem a Deus, mas são homens agressores e mulheres. Aí você pergunta, mas por que não muda? A palavra de Cristo não tem poder? A palavra de Cristo continua tendo poder, mas se o homem não entender, não abrir o coração, não há mudança de Deus para a vida. Não há. Então por isso que eu estou ensinando vocês nesta noite. Maldição tem tudo a ver da forma que eu entendo isso para a minha vida. Da forma que eu entendo a história da minha família. Se eu entendo a história da minha família, que é uma história caótica, e eu entendo ela de uma forma que eu estou preso nela,
a probabilidade de continuar na igreja, de servir a Deus e de as coisas não dar certo e de viver fracassos é muito grande. Mas aí você vai questionar a Deus e dizer: mas Senhor, eu te sirvo, por que não dão certo? É porque você acreditou, está acreditando e dando autoridade para essas coisas que não dão certo na tua vida. Esta palavra, calar, ela fala sobre a quebra da aliança. Israel quebrava a aliança. Você vai ver o texto em Deuteronômio capítulo 27, capítulo 28, das palavras lançadas e de obediência e de maldição. Aí, para vocês verem como Deus é tão sábio, Deus não tem nada a ver com maldição. Deus coloca quem para proferir as palavras de maldição? Lá em Deuteronômio capítulo 27 e 28. Quem é, irmãos? Não leu ainda? Deus coloca o povo. Deus divide as tribos. E um vai para um lado, o outro vai para o outro. A de um lado começa a proferir palavras de bênção, a do outro lado começa a proferir palavras de desobediência. Aí o texto vai colocar lá, palavras de maldição, mas não são palavras de maldição. Porque o texto todo está dizendo: se vós desobedecerem a minha palavra, os meus princípios, os meus mandamentos, tudo isso que eu falei de bênção, de bom, de coisas boas para a tua vida, vai acontecer tudo ao contrário. Mas é porque Deus quer? Não. É porque o homem deu crédito para essas coisas. O homem deixou de seguir as coisas boas de Deus e agora passa a seguir as coisas ruins. Então quem passa a seguir coisas ruins, alcança coisas ruins. Quem planta vento, não vai colher bonança, vai colher tempestade. Vai colher tempestade. A segunda palavra que me chamou a atenção é a palavra chamada, na Bíblia, chamada kalal, em hebraico. Aparece 130 vezes no Velho Testamento, que tem o sentido de diminuir, ridicularizar e zombar. Quando alguém está zombando de você, quando alguém está te diminuindo, ela está te tentando te amaldiçoar. Tentando te amaldiçoar. Você só vai ser amaldiçoado a partir do momento que você pegar isso e transferir para a tua vida como autoridade na tua vida. Porque Deus já te livrou. Se você entender que essas coisas não têm sentido para você, que o que está em você, o Espírito Santo de Deus que está na tua vida, é maior do que qualquer sentimento de diminuição, qualquer sentimento de zombaria contra a tua vida, não tem sentido, irmãos. Porque quem é que, a pessoa que está lançando essas coisas para você, ela já é amaldiçoada. Porque o coração dela está tudo cheio disso. Então não vale a pena você dar crédito para uma pessoa que está zombando de você. Não vale a pena você dar crédito para uma pessoa que está tentando te diminuir. Porque você sabe quem é você. E é isso que nós temos que ter em mente sempre. Saber quem sou eu. Saber quem é o meu Senhor. Saber quem é o meu Rei, o meu Deus. E é por isso que você precisa sempre olhar para você e saber quem é você. Porque tenho certeza que em todo instante, irmão, sempre vem pessoas, sempre vai vir situações para tentar te diminuir, para tentar te amaldiçoar. Então está vendo que a maldição não tem nada a ver com Deus? Deus não profere maldição. A gente não vive maldições hereditárias. Só vivemos se nós queremos viver. Aí não tem ímpio, não tem crente, não tem pecador, não tem... Mas se nós acreditamos em Jesus e no Deus que nós servimos, não dá para dar crédito para essas coisas. Não tem como. Isso eu aprendi.
Não tem como você dar crédito para essas coisas não podem te diminuir. Porque você é, pela graça de Deus, o que você é. E nada neste mundo, é por isso que Paulo vai dizer, nada me separa do amor de Cristo, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem a escassez, nada disso vai me separar do amor de Cristo. Porque ele entende que essas coisas não podem me diminuir na presença do Deus que eu sirvo. Essas coisas não têm poder sobre a tua vida. Essas coisas não têm poder sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não tem poder. É por isso que você pode fazer campanha, você pode orar, você pode jejuar. Senhor, quebra essa maldição, quebra essa maldição, quebra essa maldição. Se a pessoa não entender isso, irmão Ezequiel, não vai acontecer nada. Se ela não entender que ela não tem que dar importância e autoridade para essas coisas, não vai acontecer nada, porque ela vai continuar, irmã Helena, dando crédito para essas coisas. Depois que o fluxo de crente desanimado, sabe por quê? A terceira palavra chama arar, ou melhor, a terceira palavra chama arar, que apresenta 63 vezes no Velho Testamento e significa prender, cercar de obstáculo e deixar sem força. Olha, irmãos, o que a Bíblia fala sobre maldição. E o que as pessoas querem? O que as coisas querem? O que o diabo quer na vida das pessoas? Deixar elas sem forças, prender elas. E o diabo, ele vai usar instrumento nosso, coisa do dia a dia. Vai usar pessoas, vai usar palavras, para te fazer você se sentir presa, sem força nenhuma. É por isso que muitas vezes, quando você escuta uma palavra ruim na tua vida, e você dá autoridade para ela, perde-se as forças, não é assim? Perde-se as forças. Você não tem força. Você não tem força nem de retrucar. A vontade sua e minha é entrar num quarto, fechar, deitar, ou chorar, e ficar sozinho, porque parece que aquilo te arranca do chão. Isso é uma palavra chamada arar. É te prender, é te fazer cercar um obstáculo, deixar você sem força. E isso aconteceu muitas das vezes diante do povo de Israel. É interessante que essas duas primeiras palavras, ela vai nos remeter, prediz o que pode acontecer quando uma maldição é lançada, ou seja, quando um desejo é lançado. Pode acontecer essas coisas que Allah vai dizer, que Halal vai dizer. Mas a terceira, que é Ará, ela é já uma condição do amaldiçoado, daquele que pegou todas as coisas, tudo que foi lançado na vida dele, introduziu para a sua vida, e ele passa a viver uma vida amaldiçoada. Deus o amaldiçoou, a maldição hereditária ele alcançou, fui eu, simplesmente eu, que dei crédito e autoridade para as coisas que vieram ao meu encontro para me tornar um amaldiçoado. Eu incorporei, e o estado de amaldiçoado é aquele que não tem força nenhuma. Não tem força, se sente sempre cercado, nada dá certo para a vida dele, ele não tem força de fazer nada, de levantar, de fazer nada, de prosseguir, de tomar atitudes, ele não tem força para tomar atitudes, porque ele está preso. E olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, agora como psicólogo, o que tem de pessoas presas na vida, que não dão certo nas coisas, por causa ele se sente apegado a tudo que é de ruim, e não percebe isso.
Você está pensando que são todos que percebem? Você está pensando que todos da igreja, servem a Deus, percebem isso? Não percebem. Porque isso não está estampado, irmãos. Isso vem de longas datas, vem lá de quando você é pequeno. O condicionamento, os abandonos. Tem pessoas que têm prazer em viver só, porque viveu a vida inteira abandonada de pai, abandonada de mãe, abandonada da família, que prefere viver só. Não consegue se relacionar, não consegue ter um casamento. Aí olha e diz: ah, eu não consigo um casamento porque fulano, Bertano não casou também, então eu não vou casar. Mas não é, que ele viveu a vida inteira no abandono, e isso foi condicionado para a vida dele, que ele acha que é uma maldição de família, mas não é. É o conceito dele, porque ele introduziu tudo aquilo que ele está vivendo na vida dele. Por isso que a palavra de Jesus vai dizer: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus, se nós não perceber o que nós estamos vivendo, irmãos, não tem como receber essa libertação. E libertar não quer dizer libertar do pecado, libertar de nós mesmos. Sabe por que Jesus vai andar com os discípulos 3 anos? É para libertar os discípulos de tudo aquilo que eles estavam amarrados, desde a história, desde a família, desde da sua infância até a fase adulta. É por isso que Jesus vai mudar todo o conceito, todo o propósito, porque Jesus quer mudar a cada um de nós. E o Evangelho, se não houver mudança em nós, irmãos, é simplesmente uma leitura qualquer. É isso que eu quero que você entenda. Você não está debaixo, de maneira nenhuma, você não está debaixo de maldições lançadas. Você vive debaixo de maldição se você quiser. Se você quiser. Se você aceitar e permitir que as coisas ruins que vêm ao teu encontro te interfiram na tua vida, aí não tem oração, irmãos, que vai mudar isso para você. Não tem oração. Não tem Deus que vai arrancar isso da tua vida, porque isso quem tem que decidir sou eu e você. Isso que temos que decidir. Um texto para terminar, em Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, verso 6, diz assim: que Deus ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Isso, versículo 5. Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que aborrecem a Deus.